Quando esse desenho de fome e saciedade começa a ficar claro para a gente, seja na questão de alimentos, de bens, isso talvez nos ajude a entender o que eu quero destacar em terceiro lugar. Primeiro falamos dos dois tipos de alimentos, segundo de fome e saciedade. Em terceiro lugar, eu quero destacar o poder da abstinência. E nós não só vamos voltar em Deuteronômio 8, mas agora eu quero pegar os versículos que Jesus citou no deserto. Deuteronômio 8, versos 2 e 3 diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Ele humilhou vocês, observe o humilhar sendo repetido. Ele os deixou passar fome, e ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que indicativo de propósito? Porque ele fez tudo o que fez antes, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O que Jesus cita para Satanás revela o fato de que ele tinha compreendido aquela verdade. Mas Deus, nos dias de Moisés, está falando para aquela geração: Deus humilhou vocês, deixou vocês passar fome, com um propósito didático, para ampliar o entendimento de vocês, para que vocês compreendessem que o homem não vive só daquilo que é natural, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é interessante? A Bíblia se refere ao jejum como humilhar a alma. O anjo de Deus aparece para Daniel e comenta no final das 3 semanas de jejum dele: desde o dia em que você aplicou o seu coração a buscar a Deus e a se humilhar perante Ele. No Salmo 35, Davi diz: eu humilhava a minha alma com jejuns. Agora nós estamos dizendo que humilhação e fome são parte de um processo que nos ajuda a compreender aquilo que Deus oferece no plano espiritual. E o jejum tem a ver não só com humilhação, tem a ver com fome. Jesus está no momento de jejum, está citando exatamente esse texto. Qual é o paralelo para mim e para você hoje? Que é uma didática por trás do ato de abrir mão de prazeres lícitos. Não estamos falando de coisas erradas. Coisas erradas, obviamente, nenhum crente deveria praticar. Mas há momentos onde eu e você vamos além. E nós abrimos mão de prazeres que são lícitos. Com qual propósito? Para que temporariamente a gente possa focar no lugar de compreensão e de percepção de outros deleites que compõem a vida espiritual. E aqui eu e você precisamos entender que o poder da abstinência é didático. A nação de Israel foi conduzida por Deus, meio que forçada a viver isso. Mas a expectativa de Deus não é de que Ele force a barra para cima de mim e de você. É de que eu e você possamos, na verdade, escolher esse caminho voluntariamente. É por isso que em Números, no capítulo 30, nós temos um capítulo inteiro regendo a lei dos votos. O que é que Deus diz? Quando alguém dentre vocês quiser afligir sua alma com algum voto, ninguém era obrigado a fazer voto. Mas quando Deus regulamenta a lei dos votos, Ele está dizendo: mas embora vocês não sejam obrigados, eu espero que vocês façam. Por quê? Porque quando alguém fizesse um voto e se privasse de alguma coisa, ele estava cultivando com isso uma mentalidade. Um voto muito específico, que está discriminado em número 6, era o voto do nazireu, um voto de consagração. Quem estava debaixo do voto do nazireado não poderia, durante o tempo do nazireado, cortar seu cabelo. Não podia ter nenhum contato com nenhum tipo de morto, nem os familiares mais próximos. E ele não poderia se alimentar de nada que viesse da uva, um dos alimentos mais deleitosos e valiosos que o povo tinha naqueles dias. Não era algo pecaminoso. Todo mundo tinha direito, e aquilo era a bênção de Deus. Mas eles abriam mão daquilo. E cada vez que vinha alguém consumindo, e eles não consumiam, eles diziam: nós estamos focados num deleite maior do que esse, que está em outra dimensão. Então o poder da abstinência é, antes de mais nada, algo didático. Qual era a lição final? Compreender que o ser humano não vive só de pão, mas vive também daquilo que provém do plano espiritual e que também proporciona deleites espirituais. É lógico que isso não é necessariamente automático, senão toda e qualquer pessoa que viveu abstinência, ainda que voluntário, iria para um outro patamar espiritual. Alguém pode passar por isso e reprovar na prova. A nação de Israel, depois de 40 anos de deserto,
reprovou, não foram aprovados. Jesus, com 40 dias, não 40 anos de deserto, liquida a fatura e sai aprovado. Porque não depende apenas da abstinência, mas da atitude do coração diante dela. Em Números, no capítulo 11, dos versos 4 a 6, a Bíblia diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: que nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. Outra tradução diz: nossa alma se definha e não vemos nada a não ser esse maná. Deus está dizendo, a privação era para valorizar o maná. Eles olham para o maná com desprezo, dizendo: a gente quer aquilo do qual foi privado, e não o maná. Agora, como eu disse, o Senhor Jesus, num período bem menor, fez a escolha certa. Rejeita não apenas a proposta de Satanás, mas ele prefere aquilo que é espiritual. Quando falamos a respeito de abstinência, isso significa o quê? A entrega de coisas lícitas, importantes, e não só coisas ruins. E ela será tanto uma declaração de amor para com Deus, como o cultivo de uma mentalidade correta. A palavra jejum, ela passou a ser usada já há muito tempo como sinal de abstinência de qualquer coisa. Então você lê uma matéria esportiva e você lê que certo time está em jejum de títulos, certo jogador está em jejum de gols. Mas a palavra jejum, nesteia, no grego, ela é composta do prefixo de negação ne e a soma da palavra estio, que significa comer, ou seja, é não comer. Jejum, em essência, é não se alimentar. Eu vejo de vez em quando os crentes dizendo: estou em jejum de rede social. Digo: ótimo, mas isso deveria ser um complemento, não um substituto do jejum de alimentos. E a Bíblia, obviamente, apresenta outras abstinências que também são complementares, não substitutas. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, Paulo, falando para os casais a respeito da sua intimidade, ele diz: não se privem um ao outro, não se neguem um ao outro. A única exceção que ele estabelece para uma pausa no momento de atividade sexual do casal, ele diz: a não ser, talvez, por um pouco de tempo, de comum acordo, a fim de vos dedicardes à oração. O que significa dedicar à oração? Que quem está vivendo a vida natural de deleites não pode orar? Não. Significa que há um lugar mais profundo, que para ser vivido e experimentado requer uma pausa em deleites que roubam, embora naturais, lícitos, roubam a percepção de deleites maiores. E muitas vezes a abstinência daquilo que é lícito e natural, não só do alimento, mas de outros prazeres, nos permite despertar para uma outra percepção de deleites. Gente, muitos de nós não sabemos o que é entrar no lugar profundo de deleite espiritual. O Salmo 16:11 diz: na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra, delícias perpetuamente. Mas a maioria de nós está orando o tempo todo para Deus mais ou menos como: se o Senhor não der todas essas coisas que eu preciso do lado de cá, eu vou ser um crente infeliz. Porque a gente precisa é que Ele nos dê o tempo todo o que a gente quer e gosta do lado de cá. E Ele acaba não sendo o suficiente para o nosso deleite. Por que é que você acha que Paulo diz: eu considero como perda todas as coisas para que eu possa ganhar a Cristo? Ele não está falando só de coisas ruins. Paulo está dizendo: eu dei um perdido em qualquer coisa da dimensão natural, mesmo aquilo que é deleitoso. Por quê? Eu preciso entrar no lugar mais profundo nessa dimensão. E eu não estou dizendo que eu e você não podemos ter as bênçãos que Deus quer derramar do lado de cá. Eu só estou dizendo que a gente não pode descompensar. Um dia desse, um amigo falou: pastor, esse negócio da gente ficar ouvindo pregador diferente na internet, às vezes dá confusão. Eu falei: como é que? Ele falou: cara, tem hora que eu ouço uns camaradas pregando a bênção que Deus nos dispensou em todas as áreas, aquilo que nos está à disposição em Cristo. Ele falou: eu fico enlouquecido. Eu estou ouvindo esses caras, digo: eu vou voar, eu vou comer o melhor da terra, eu vou provar tudo que Deus tem. E me parece que o evangelho é isso: Deus nos entupir de bênçãos do lado de cá. Ele falou: mas tem hora que eu ouço uns outros pregadores que eles vêm dando a rasteira e começam a falar que você pode empolgar com a bênção financeira e desviar, né? E eles começam a falar de como esses deleites podem perturbar os outros. E ele falou: e tem hora que eu já não sei mais quem está certo. Eu olhei para ele e falei: os dois estão certos e os dois estão errados. Ele falou: como é que é, pastor? Eu falei:
os dois estão certos. E os dois tipos de pregadores estão errados. Como é que eles podem estar certo e errado? Falei, estão certos nas suas ênfases. Os que estão pregando essas bênçãos estão se baseando na Escritura, porque Deus prometeu isso. Os que estão pregando a advertência estão se baseando na Escritura, porque Deus também advertiu. O problema é que eles acham que uma parte da Bíblia está contra a outra e que a gente tem que escolher. Então, por que eles estão errados? Porque não é um ou outro, são os dois. O mesmo Deus que diz, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, mas presta atenção. Ele não está dizendo que não é para comer e se deleitar. Ele só está dizendo para você não empolgar com isso aqui, a ponto de desligar do lado de cá. Então o Evangelho não é nem só a advertência, nem só a bênção, é o pacote completo. Ele está dizendo, eu quero te dar o melhor dessa terra, mas presta atenção, o melhor não é o melhor da terra, é o melhor do céu. É aquilo que está no plano espiritual. Mas muitas vezes, se eu e você nos empolgamos demais com isso, nós não conseguimos abrir a capacidade de entendimento, de compreender o que é o maná que ele tem para mim e para você. Quem está acompanhando?